com a Giovana e vai fazer quase 1 ano e meio agora. A gente, na verdade, foi muito rápido, assim, sendo muito sincero. A gente tava vendo um apartamento que era aquele River One, aqui perto, enfim, aqui na região. E a gente brincando, né, falando, poxa, talvez seria legal, né, daqui 2 anos, 3 anos, enfim. E aí a mãe dela passou e falou assim, filha, poxa, tem um apartamento legal que vai abrir aqui perto de casa. Que ela mora ali na região do Butantã. E aí a gente olhou e eu mandei uma mensagem acho que no chat, alguma coisa assim, e a Cissa veio falar comigo. E aí, poxa, foi muito rápido, assim, no desenrolar, em 20 dias a gente foi de uma conversa pra comprar o apartamento, fechar mesmo. E eu estava, apareceu uma pessoa querendo comprar o meu apartamento, eu nem tinha posto o meu apartamento à venda, foi uma situação inédita pra mim, porque eu estava pensando em alugar o meu apartamento, aí surgiu uma pessoa querendo comprar o apartamento. Aí eu falei, olha, eu só vou vender um apartamento se eu encontrar algo que realmente vale a pena para eu poder vender, então, aí para algo que me atenda ainda melhor. Tem que ter 2 vagas, próximo do metrô, enfim. E foi isso, foi tudo muito rápido. Mas cheguei a ver outros empreendimentos, tanto usados também, mas quando você entra no novo, é difícil você querer ir para um usado, assim. Né? Só se a localização for, vamos supor, Higienópolis, por exemplo. Tem alguns locais que eu gosto muito lá, mas o prédio que eu gosto muito não tinha nenhum à venda, por exemplo. Faço as pesquisas, né? A maioria das coisas que eu faço assim, eu costumo pesquisar, né? Sim. Pra saber da empresa, né? E confesso que tudo que eu vi, não vi nada de errado, nada de anormal, assim. E quando o pessoal costuma... Falou Cirela, né? A gente já primeira falou. coisa é reclamar na internet, né? O pessoal costuma, né? A primeira porcaria que deu, vai reclamar. E, né, a gente não viu nada. Como o pai dele tem muito conhecimento, quando eu falei Cirela, ele falou, pode ir. O nome é tudo, né? Ele falou assim, eu nunca vi nada contra eles. Eu falei, era isso que eu queria ouvir. Você disse, é a realização de um sonho, né? E por incrível que pareça, coincidência ou não, aqui onde foi construído o empreendimento da Cirela, foi o meu primeiro emprego quando eu cheguei aqui em São Paulo. Então, quando eu passava aqui na frente por algumas vezes e olhava que estava construindo um condomínio, eu falava, poxa, aqui foi o meu primeiro emprego. Seria tão bacana, né, se eu conseguisse adquirir um imóvel aqui, né, seria uma coincidência muito bacana, muito legal, né, de ter essa experiência de ser o meu primeiro emprego e adquirir o meu imóvel, a minha casa, onde foi o meu primeiro local de trabalho aqui em São Paulo. Início internet. 90% do que eu olhei internet, imprimi várias opções, fui em várias opções, fui algumas inclusive também da Cirela em outros endereços, e eu buscava na internet e ia pessoalmente para conhecer o empreendimento. Eu conhecia já a Cirela por conta de mercado e tudo mais, e na XP tem alguns produtos que, enfim, os CRIs da Cirela, enfim, que são produtos financeiros da Cirela lá dentro. E, poxa, o prédio que é da Cirela, sabia que a Cirela era daqui do prédio, então, enfim, foi mais ou menos essas questões que no caso eu levei em consideração, e aí foi muito mais fácil, porque daí eu falei com a Cissa, no mesmo dia ela montou uma proposta pra mim, uma proposta não, um fluxo ali mais ou menos, que nem tinha saído da tabela do Skyline, peguei com ela no meu andar ali e desenrolou a conversa. Então realmente foi muito rápido, assim, foi algo que a gente não imaginava que ia se desenvolver tão rápido, e em 20 dias a gente estava assinando o contrato. Na verdade, eu e minha esposa decidimos inicialmente fazer uma primeira visita quando a gente passou de frente para o empreendimento, né? Então a gente já vinha pesquisando alguns empreendimentos, que a gente hoje mora num apartamento, mas o apartamento que a gente mora é da mãe da minha esposa e da minha esposa, né? Então a gente queria um apartamento um pouco maior, justamente por conta dos nossos 2 filhos. A gente tem um filho, uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano. E hoje o nosso apartamento é de 2 dormitórios, né? Então, e além da metragem também, que é de 54 metros quadrados. Bem pequeno para 2 crianças que ficam revirando a casa o tempo todo. Então a gente inicialmente começou a pesquisar alguns empreendimentos e a gente passou de frente sempre passava de frente para o empreendimento da Living. Falou assim, aqui se lançar um empreendimento aqui vai ser pela localização, pela escola da minha filha fica próximo, que é no Colégio Morumbi Sul. Então vai ser um ótimo lugar para a gente tentar visitar e ver valores e tudo mais. Então a gente fez um primeiro contato ali quando abriu a exposição ali, né? A gente fez uma primeira visita.
A gente sempre vende o benefício. Isso é uma coisa que as 3 bandeiras fazem, Cirela, Living e Vivaz. Porque isso tá no core da marca. A marca mãe Cirela faz isso. A gente vende espaços que transformam vidas para Cirela alto padrão e luxo. A gente vende uma escolha inteligente para Living e a gente vende cabe no seu sonho, cabe no seu bolso. Então até no nosso lugar mais econômico a gente sempre fala sobre o seu sonho, sobre o que você quer alcançar. Porque a gente entende, isso é uma coisa muito forte na nossa cultura como equipe. A gente entende que a Cirela não é só uma empresa que entrega o seu sonho particular. A gente transforma as paisagens urbanas. E isso a gente faz nas 3 bandeiras. Então é contra a minha própria cultura não falar sobre coisas aspiracionais, sobre como a gente entende o que é o movimento urbano, a mobilidade, etc. Analisando vocês, quais desses benefícios que a gente vende mais convertem em vendas? Tá bom. Os que mais convertem em vendas, isso também varia de bandeira a bandeira, tá? Mas basicamente todos eles são aspiracionais. Tanto em Cirela, na verdade, para ficar mais claro, é o seguinte: quando você está falando com o público da Vivaz e você oferece para ele um padrão Vivaz que é fora do padrão do Minha Casa Minha Vida, então é como se você subindo uma escadinha, isso vende. Quando você vende pro cara da Living uma coisa que ele não está acostumado a ver no mercado dele, de médio a alto padrão, ele compra. Isso em adjetivos seria, para Vivaz seria conforto e mobilidade. Para Living seria sofisticação e mobilidade também, porque esse é um ponto importante para o da Living. E para Cirela é exclusividade e detalhes. Então cada vez que você joga uma isca aspiracional para o público, você ganhou eles, assim, você ganhou o coração deles. E aí, é claro, quando você fala de preço, é importante você fazer só depois que o cara realmente mordeu a isca. Eu fui uma vez, depois com a minha sogra, lá e com a Giovana, ver o stand e tal, enfim, era como se realmente, poxa, independente de você ter a propriedade ou não, fomos super bem tratados, então isso é válido ressaltar também. Vou nesse final de semana de novo, provavelmente com os meus pais, que não foram conhecer ainda, e estando com a Cissa, não estando com a Cissa, eles super entenderam, então tranquilo, assim, isso é bem legal. Você chegou a visitar o decorado ali? Visitei o decorado com a Cissa, na primeira vez quando a gente falou um pouco mais a fundo sobre o apartamento, que a Giovana não tinha conversado com a Cissa ainda, e depois sozinho, que foi só eu, a Giovana e a minha sogra. E agora nesse domingo, provavelmente a gente vai com os meus pais. E qual que foi a sensação de pisar no decorado? Não, é incrível, assim, eu acho que é o que eu sempre falo, o decorado em si é óbvio, poxa, ali é tudo maravilhoso, arquitetos, etc, então é legal pra você ter uma ideia do espaço, principalmente, mas eu acho que o que é válido ver ali é muito a questão da qualidade do material que vai ser entregue, então, desde torneira, balcão, essas coisas que a gente sabe que vai estar na planta, né, no caso, mas também o fato de você já começar a ter ideias, você vê, poxa, um painel de madeira que é legal, que combina, enfim, isso poxa, show de bola, assim, você tem um contrato, você tem um decorado ali com um espaço que você sente o que vai dar pra fazer, acho que já começa a pensar, já quer comprar as coisas, né? Deu uma noção já. Exato. Geralmente os clientes nessas horas começam a ficar pensando, como é que vai ser? Exato. Esse é o ponto, a gente tem que até pisar um pouco no freio, porque às vezes não vale a pena, vamos deixar pensar um ano antes ali, 1 ano e meio pelo menos. Sim. Isso que o senhor Vicente, que me atendeu lá, ele falou: Dona Vera, vai estar lançando a Atmosfera Brooklyn, que vai atender a senhora super bem. 2 vagas determinadas e 100 metros. E o preço também, super lançamento, a senhora quer pagar à vista, nossa, vai ser um preço que nós vamos fazer imperdível. E foi aí que ele me levou até lá e nós já montamos a pasta. Positivamente. Ele tava de terno, eu acho isso muito importante, bacana, sabe? Outros você vê assim, não digo, em outras empresas, na Cirela você já percebe que as pessoas, a maioria tá de terno. As mulheres, assim, eu acho que podiam estar mais assim, né? Às vezes você vê umas corretoras, mas eu fui atendida pelo senhor Vicente, então eu não posso ficar... Mas se eu fosse trabalhar, eu projetaria algo tipo Estados Unidos, entendeu? Que você vê até nos filmes. Eu morei lá também, mas quando nos filmes eles colocam um corretor que trabalha, você vê que a pessoa tá, sabe, com uma saia super decente, entendeu? Então eu acho que as mulheres deixaram um pouquinho a desejar Mas isso no geral, não é só da Cirela. Os homens, ele se apresenta de terno,
acho que fica bem profissional. Então ele está. Muito bom. Muito engraçado, parecia que a gente passou num dia A gente chuvoso. A gente tava E de queria folga e passando em visitar. frente. A gente tava indo pro Paris, né? É. Não, a gente tava de folga. Então, tava indo queria, passear no Paris. Aí queria passamos lá, visitar. para aqui pra gente ver, vamos parar então. Fazendo nada? E paramos. Aí o Conrado atendeu Eu a achei que ia ser lá o empreendimento. Eu Você também. falou que foi aqui, vai ser aqui perto e tal. Eu falei, nossa, que legal. O Aí, stand então, não tá no lugar que vai ser o empreendimento. Então muita gente passa, como aconteceu com a gente. A gente passou, viu, falei, não é pro nosso bico. Nesse lugar, na Voluntários, é estranho, mas tudo bem. Eu passava, via e nunca parava. Nesse dia eu falei, entra aqui, eu quero ver o decorado. Do nada. Ele entrou. O Conrado atendeu a gente chovendo, né? Detalhe. Muito bem. Chovendo. Paciente. Levou a gente. Mas a gente só queria curiar, sabe? Só ver o decorado pra tirar a dúvida do outro decorado que eu já tinha visto. Você entendeu? Então, sabe, quando você entra no lugar, sem tipo, eu vou entrar pra me ver o decorado. O primeiro momento que eu tive com a corretora, na verdade, quando a gente foi conhecer a primeira vez, ela apresentou, foi super prestativa em mostrar todas as informações e sugeriu da gente voltar no decorado. Então ela passou para o primeiro contato, ela mandou um WhatsApp e falou assim, olha, está disponível os decorados, podem vir conhecer. A gente foi conhecer novamente. Foi bem emocional, né? Porque o local bacana, um apartamento bacana, um visual bacana que ele dá para fora, a paisagem, né? Muito boa, muito bonita. E a gente escolheu muito por isso. O corretor que nos atendeu, o cara muito prestativo. Compramos por causa dele. Fomos ver uma unidade de uma outra construtora que chegou lá, ele teve o tato de ver que a hora que eu olhei, ele percebeu que não era aquilo que eu queria, na hora ele já percebeu e falou, não, tem uma unidade ali que eu sei que é exatamente o que você quer. Que era outra rua, outra construtora, no caso, me levou lá e falei, é isso mesmo. Foi exato no que a gente queria, né? Foi exato no que a gente queria, no que a gente estava procurando. O visual da unidade é bacana, né? O visual, a entrada, a fachada, o jardim da frente, ele é tudo muito bonito. Então você já fica empolgado. Já se encanta. Já se encanta com o visual. Então é uma coisa que já passa uma boa imagem. Você se encanta, já é meio caminho andado. Aí até subiu. O representante da empresa também ajudou muito, né? O Conrado. A gente vendo no mesmo prédio, porém tinha porta com salão de festa. Salão de festa. Aí a gente tinha... No primeiro momento, a gente viu esse, eu gostei, eu voltei para fechar nesse, aí eu lembrei do salão de festa. Aí eu falei, não vai dar certo. Aí na hora ele falou, tem outra unidade com valor um pouco melhor, só que é uma unidade maior, uma unidade com uma vista mais bonita. Aí o que ele levou, então foi uma experiência bem bacana. Foi bem bacana porque foi bem impactante. Foi. A partir do momento que o cliente entra em contato com a Cyrela, ele gerou um lead, né, e é repassado ao corretor, seja por e-mail, ou entrou no Facebook, ou até mesmo por chat. Então, a partir do momento que ele entra em contato com a Cyrela, nós começamos a atendê-lo. Então, a área de vendas praticamente é o primeiro contato que o cliente vai ter. Então, ele entra em contato, fala das necessidades dele e nós, como vendas, corretores, tentamos encaixá-lo em um dos nossos produtos. Às vezes, clientes entram querendo um produto X e ele vai comprar um produto Y, porque eu mostrei nesse tempo para ele que o que ele queria não estava condizente com a realidade dele naquele momento, ou até mesmo não estava atendendo em algum ponto a expectativa dele, e consigo reverter essa venda em um outro produto que se encaixe, que se enquadre e que atenda realmente às necessidades dele, tanto financeiras quanto de localização. Às vezes ele pode procurar alguma coisa pensando num transporte público, mas depois ele vê que o outro negócio é mais atrativo, porque ele também tem condições rápidas para se locomover até o trabalho. Então é isso. Eu acho que você tem que escutar o cliente. A gente, o nosso caso é escutar o cliente e tentar
administrar dentre os imóveis que nós temos o que se encaixa melhor no perfil que ele procura. Um monte de lugar me ligou, mas assim, desde o início a gente gostou muito, principalmente por conta da localização, porque era perto aqui do trabalho e era perto principalmente da casa dos pais dela, né? Então isso, a gente queria realmente algo nessa região e a gente gostou muito, enfim, do atendimento, da segurança, etc. Então pra gente foi bem válido. Muito bom. Mas na verdade, depois que eu tomei a decisão, eu não queria voltar atrás, eu não queria perder. Realmente eu gostei muito, principalmente da localização, porque desde o ano passado eu já estava de olho nesta região, mas de valor baixo assim não tinha, né? Porque o que eu queria era aqui. Então, para mim, realmente foi, sabe, perfeito. A localização, o projeto, o preço. Então, deu tudo certo. E eu fiquei apaixonada pelo empreendimento. Eu acho tudo muito lindo aqui. Aqui a gente já conhece tudo, tá tudo perto. Você tem que ver os Queria sair da benefícios. rotina um pouco, né? Porque assim, é difícil você morar em outro lugar e ter que largar toda a rotina que você já tem pela redondeza, tem que fazer em outro lugar. Então aqui, pelo menos, tá perto daqui, né? Da gente tá morando e não vai precisar mudar nada. A rotina continua. Isso que é legal. Aí foi algo bem emocionante, porque, como eu te falei no início, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, aqui onde vocês construíram esse empreendimento, foi o meu primeiro emprego. Então, quando eu estava aqui assinando, estou assinando uma proposta de compra de um imóvel, um apartamento, a minha casa, no local onde foi o meu primeiro emprego em São Paulo. Assim, para mim foi uma coincidência muito bacana, sabe? Eu fiquei muito contente com isso. Não tenho como dizer assim em palavras a alegria que eu fiquei, né? Eu, a minha esposa e a minha família, mas mais do meu lado por conta dessa questão da coincidência deste local ter sido o local do meu primeiro emprego e aqui eu estar adquirindo meu primeiro imóvel. Aí eu falei, ó, vou dar uma pensadinha, vou dar uma olhadinha, que tem outras unidades que a gente tem que ver. Aí conversamos naqueles dias, falou, não, essa mesmo. Não, no mesmo dia. A gente parou, a gente foi naquela outra unidade lá na Paim, na Bela Vista, que a gente parou pra tomar aquela cerveja, nós bebemos aquela cerveja, conversando, falando. Verdade. Aí eu falei, não, é essa mesmo. Aí até liguei pro corretor. Ligamos pro corretor, ele ainda estava lá e nós voltamos para conversar com ele Não, e aí realmente olhar se era aquilo que a gente queria. A gente voltou no sábado pra olhar. Ótimo ver. Aí eu liguei pro corretor dizendo, parabéns, você fez a venda, vou fechar com você. Que ainda elogiei ele, que ele foi um vendedor de primeira, viu? Porque ele teve o tato de perceber o que a gente queria, sem perguntar, sem ser chato. Esse momento o cliente está esperando, eu sempre vejo assim, dou prioridade se falam que o cliente está na mesa, eu acho que quanto menos tempo ele passar ali no plantão de vendas é melhor. Porque quando falam que o cliente está na mesa, deram entrada, ele já está lá 2 horas, 2 horas e meia. Então, muitas vezes o corretor fica, olha, mas vamos que o cliente está na mesa. Aí eu falo assim, né, brincando, eu penso assim, poxa, mas quando a gente pede uma pizza, demora às vezes 50 minutos. O cliente está comprando um apartamento e não pode esperar. É que, na verdade, ele já está lá há muito mais tempo. Então, por isso que eu gosto do lançamento, que a gente esteja no local do lançamento, para que a gente veja essa realidade. Então, se tem um cliente às 10h30 da noite, a gente, daqui do escritório, a gente não sabe. No lançamento, a gente pode ver e até agilizar mais o processo, né? A partir do momento que eles falam que o cliente está na mesa, a gente passa na frente de todos os outros processos. Tudo que foi dado entrada no dia vai ser rodado. Mas quem se falou que está na mesa, a gente prioriza para que o cliente passe menos tempo e tenha aquela ansiedade, né? De ficar esperando. E aí, quando passa, a gente coloca no sistema, se tiver tudo aprovado, a gente confere a documentação básica, também para ir para o crédito de qualquer forma. Documentação básica está ok, e aí talvez o cliente não saiba que ele tem que preencher aquela ficha cadastral com todas as informações. Não adianta ele deixar de colocar a profissão dele, porque se ele não colocar a profissão dele, não vai sair no contrato. E aí muitas vezes a gente pega e não consegue dar sequência porque não colocou a profissão do segundo comprador. Às vezes a pessoa não quer que saia como do lar,
E se a gente, então a gente não pode dar, se a gente der sequência para o crédito vai colocar como modular. Então a gente faz questão de perguntar. De repente a pessoa é uma arquiteta, mas não está trabalhando, está sem renda no momento e não colocou. Então a gente faz questão de questionar a arquiteta, renda, não está trabalhando. Ok, aqui no contrato vai sair a profissão como arquiteta. Vocês são os responsáveis de imputar as informações do cliente no CRM ou é o crédito? O crédito. O crédito, só que a gente faz uma triagem antes para ver se essas informações básicas estão certas. Se não tiver, a gente já não manda para o crédito. A gente continua fazendo outras coisas para não perder tempo, mas já avisa o pessoal de vendas para informar, olha, não colocou qual é o estado civil, ou então renda, ou profissão. É que desde que ele visita o cliente, ou desde que ele visita o stand, ele não costuma comprar na primeira vez, né? É bem difícil ele comprar na primeira vez que ele vai. A não ser que seja bem no dia do lançamento, ele vê toda aquela movimentação e aí, nossa, aí a gente... É raro, o cliente que compra ali, chega no mesmo dia, então ele vai levar até ele conhecer todo o empreendimento, vai no decorado, conhece o decorado, olha a implantação, olha a maquete, umas 3 horas ele vai ficar ali dentro. Só que pra gente o processo, quando dá entrada no fluxo de pagamentos, quando a gente vai conferir a documentação básica, pra gente demora em torno de 1 hora esse processo inteiro até o contrato chegar na mão dele. Mas pro cliente, ele já estava ali há mais tempo. Segredo, ela mostrou pra gente as questões das corretagens, das metragens e tudo mais, dos contratos, só foi aquela rúbrica, 400 rúbricas, né, que tem que fazer, mas de resto foi tudo certo, assim, foi super rápido, demorou cerca de 1 hora e a gente acabou tudo aqui. Então. E ela falou sobre o prazo de assinatura do contrato? O prazo de assinatura, ela falou que na verdade, eu acho que ela não citou de fato um prazo, mas ela citou o fato de que as unidades elas iam rolar, então ela explicou mais ou menos como é que funciona o sistema, enfim, que o contrato ali, poxa, essa unidade agora tá com esse cliente e ele tem que assinar o contrato e rola aquela, até óbvio por parte dos vendedores, porque eles precisam fazer rodar isso, então esse cara não vai querer agora, então vai pro próximo, então era importante, foi até o grau de urgência que ela deu pra mim foi o seguinte, que mesmo que se eu estivesse viajando no final de semana e a unidade saísse no sábado, ela com o Cláudio, se não me engano, que é o gerente de vendas dela, alguma coisa do tipo, eles me encaminhariam por e-mail um contrato para pelo menos a gente mandar e alinhar com o jurídico que já estava assinado o contrato e depois na segunda-feira a gente fazia todo o processo final mesmo. Mas o prazo de fato, assim, poxa, não, você tem 1 semana para assinar, não foi me passado. Mas foi dado um senso de urgência, assim, por conta das unidades de estarem rodando, etc. E pra gente, assim, eu imagino que alguns clientes, eles sofram no caso, no sentido, poxa, o corretor tá me apressando, alguma coisa do tipo, eu acho que isso deve acontecer, mas pra gente não foi tão incômodo essa questão, porque na verdade a gente realmente queria. O contrato é muito grande, ela salientou os pontos principais do contrato, mas óbvio, né, quando ele estiver nas minhas mãos eu vou ali dar uma olhada um pouco mais calma, tal, etc. Tudo bem que, não que vai mudar alguma coisa, mas enfim, é válido dar uma lida, etc. Mas basicamente a parte dos pagamentos, a parte que eu perguntei se a garagem estava na escritura também, então ela mostrou ali que estava no contrato, enfim, que era realmente, a garagem pertencia ao apartamento, então foram pontos que eu perguntei, que até meus pais sugeriram, né, que eu perguntasse para ver certinho como é que estava essa questão. E quantos documentos você chegou a assinar nesse dia aí? Memorial descritivo, convenção de condomínio, quantas? Nossa, eu rubriquei acho que todas as plantas, aquela parte das plantas. O contrato, eu lembro que tinham 2 ou 3, assim, que eram mais extensos, mas de fato, assim, não sei os nomes, né, mas sei que tem o contrato mais extenso de todos, né, que era um bloquinho mesmo, as plantas, e tinha a parte, acho que de pagamento, de corretagem, uma coisa assim, que era separada também. Eu acho que se eu não me engano, foram de 3 a 4 documentos no mesmo dia. Não, na verdade, eu acho que assim, em relação ao contrato, foram mais questionamentos que eu fiz, e aí ela pegou no contrato pra me mostrar. Então, por exemplo, na hora que eu li os pagamentos, eu vi que estavam menores, mas era porque a parte da corretagem não fica no contrato, então ela mostrou isso. Eu perguntei a questão da garagem, ela me mostrou isso. Teve algum outro ponto que eu perguntei também, ela me mostrou, mas foi algo que eu e a Giovana tivemos as dúvidas, não teve nenhum ponto especial que ela entrou no detalhe, enfim, algo mais específico. Foi só ela pediu pra gente conferir os dados, os primeiros, né, ali em relação ao telefone, etc, que o meu até estava errado, mas não teve nada, poxa, Matheus, vamos ali na página tal, porque isso aqui é importante. Isso e quais que eram as tuas principais dúvidas de antemão, assim, o que tu mais se preocupava ali? Ali o fato dos pagamentos, né, em relação para eu entender direitinho se estava realmente estruturado, como foi o fluxo que a gente tinha combinado. A questão da garagem foi algo que meu pai, enfim, ele perguntou, dá uma olhada, vê isso em questão da garagem, etc. E também a questão
não só da questão da garagem, mas enfim, ver os pontos ali de o que ia ser entregue junto, por exemplo, vai ser entregue com torneira, etc, da Deca, enfim, esses pontos. Isso foi até algo que a Cissa, acho que ela que tocou no assunto, na verdade. Os pontos exatos do que ia ser entregue de fato ali dentro de cada apartamento. E aí ela voltou também com um ponto do tipo, talvez ali um ano e meio antes, eles vão começar a entrar em contato com você para ver se você vai querer assim ou assado. Sim, olha, eu não lembro muito bem assim, eu acho que eles explicaram muito bem, porque eu estava naquela coisa de preço, quanto dá, mas eles explicaram, sim. Inclusive, eu perguntei muita coisa, né, sobre a construção, tudo, porque eu já estou há algum tempo pensando em comprar alguma coisa. E ele chegou a falar sobre o prazo de assinatura do contrato, quando que a senhora ia fazer a assinatura, sobre o recebimento da sua via, ele chegou a falar sobre isso? Falou, foi tudo muito Isso, claro, porque eu assinei no sábado, não é? E então eu sabia que logo ia ter a entrega do contrato junto com o evento e com a assembleia. Ele explicou direitinho. E ele falou em quanto tempo isso aconteceria? Ao tempo, assim, acho que ele não falou não, ele falou, mas é breve. Em breve a senhora vai receber o contrato e vai ter um evento junto. Porque depois eu levei para minha casa, porque na hora eu não li nada, né? Eu li só as partes principais de valores, isso, li alguma coisa. Mas não deu para ler o contrato todo, porque inclusive era um sábado, já era 7 horas da noite, estava chovendo, e eu não li o contrato inteiro no dia que eu assinei, eu li na minha casa. Eu acho que sim, eu acreditei e confiei, mas eu acho que a pessoa deveria, na minha opinião, você deveria levar uma minuta do contrato para casa, ler, para depois assinar. Mas eu assinei na confiança. Ok. Mas depois eu li, acho que está tudo certo. Percebe que você tem que ler o contrato antes, não é no dia. Então, se eu estivesse fazendo isso, comprando, vamos supor, não conheci o da Trisul, vou fechar com a Cirela, eu percebo que eu ia fazer a mesma coisa que aconteceu na Trisul e na Exetec, você vai ler o contrato no dia. Isso eu não acho recomendável, tá? Porque muitas cláusulas, você assina muitos documentos, e o cliente tem o direito de ver isso antes, mas ele tem que pedir, né? Porque a empresa, tá tudo acontecendo no mesmo momento. Porque imagina, você ter que ler um monte de cláusulas de vários documentos, ainda tem que assinar um monte de cheque, é impossível, é inviável. E assim, numa próxima aquisição eu vou querer ver antes. Só que acontece tão rápido que eles falam que nem na Cirela, olha, eu fiz a pasta, aí fiz a proposta, veio o retorno da proposta, um valor, aí eles falaram, podemos melhorar porque você é a quinta pasta, porque eu falei, não, esse valor ainda tá, que eu vou pagar à vista. Eles, não, a gente pode melhorar um pouco, mas naquele dia, que foi o dia 23 de fevereiro, foi um sábado que eu fiz a proposta, né? Você vê, eles não tinham um contrato pra me dar na hora, pra eu poder ver e analisar em casa. Você entendeu? Uhum. Isso faltou. Esse não seria o fator impeditivo, assim. Mas eu acho que se o cliente fala, eu não me lembro também se eu pedi, agora também, sinceramente, não posso precisar. Mas é importante que a empresa já tenha tudo em mãos. Pode levar pra casa e analisar. Eu acho que, na verdade, vamos supor, se eu fosse fechar com a Atmosfera Brooklyn, não, fechando, né? Tudo da Atmosfera Brooklyn, de antemão, para levar para casa. Então, no dia que eles fossem me chamar para efetivamente preencher os cheques, assinar tudo, eu já li. E já pude, inclusive, conversar. Olha, não entendi isso, poderíamos mudar isso. Tem que ser antes, não no dia. No dia você não vai conseguir ver isso. E você percebe que, infelizmente, os brasileiros, no geral, não se incomodam com isso. Eles nem pedem nota fiscal. Todos eles explicavam aonde que a gente tinha que assinar, por que era, pra quê. Porque você não tem tempo de ler todas as cláusulas. Você tem que confiar no seu corretor e na pessoa que está te passando. E tirar suas dúvidas. Ninguém lê tudo aquilo. Na realidade, ninguém. Então, você tem que confiar no corretor que está te ajudando e na pessoa que está junto com ele. E tirar suas dúvidas. Ninguém lê linha por linha em parágrafo. Você lê os básicos, mas eles explicam pra você. Mas pela explicação eles passaram bastante então, confiança. Então, a gente, tipo, não, se é isso... Tinha assinando, dando uma lida, perguntando... Porque na realidade você tem que ler tudo que você tá assinando, óbvio. Mas ali não tinha condições de tanto papel que... Não, mas isso é porque é isso. Isso daqui é porque é isso. Eles iam explicando passo a passo. E quando eu não entendia, pausa, não entendi o que é, volta, e eu não assinava. Não, é isso, aí tudo bem. Entendeu? Porque eu fiz muitas perguntas. E se chegar um certo tempo, você não consegue pagar, o que acontece? Não, ficar sem apartamento, você não vai. A gente pode te mandar... É umas dúvidas que você tem que perguntar.
Aí ele contou a história da própria mãe, que não conseguia e tal, e aí ofereceram em outro lugar para ela não ficar sem um menor. Renegociou. Renegociou. Isso Nossa, eu achei fantástico. Isso. Sim, a gente faz bastante isso. Eu achei muito legal essa proposta, porque meu medo é, tipo, você não sabe o dia da manhã. O comércio está parado. Nós pegamos numa época de comércio parado. Nós estamos numa crise. E aí? E se eu chegar daqui a um tempo lá no meu financiamento e eu não conseguir? Aí ele explicou, não, pode ficar tranquila. Tudo que você deu, alguma coisa nós vamos arrumar pra vocês. Ah, então tá bom. Aí eu fico mais tranquila. Porque você não sabe o dia da manhã. Eu queria mais para ler o conteúdo, porque era muita coisa e eu precisava assinar rápido. Eu falei assim, olha, eu não vou conseguir ler. Eu não gosto de assinar uma coisa que eu não li. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te tirar uma cópia disso e você lê em casa. E amanhã, quando você for assinar o resto, se tiver alguma coisa que você não concorda, você fala comigo. Eu falei, tá bom. Aí eles fizeram Então, tudo que eu pedia cópia, eu falei, eu quero cópia disso. Aí eles tiraram uma cópia e me entregavam. Era mais no sentido de eu querer ler o que eu assinei do que eu ter um retorno por conta de todos os trâmites ali de assinatura, né? Então, era mais essa expectativa que eu tinha. Tá, em relação ao contrato, a única coisa que eu fiquei um pouco em dúvida foi que nós tivemos que vir aqui um pouco às pressas devido a estar no fechamento do mês. E aí, por uma questão de alteração de valor de um mês para o outro, me falaram que se eu não conseguisse fechar naquela data específica, teria um reajuste de valor. Então, a gente teve que vir aqui um dia à noite, um pouco às pressas, para fazer a assinatura do contrato. Acho que a gente poderia ter feito um freezing, por exemplo, e tentado vir com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de disponibilidade para entender um pouco mais, ler com um pouquinho mais de calma para fazer a assinatura. Entre a última visita que nós fizemos e negociação de valores para assinatura, não demorou mais do que 3 dias, porque, como eu te disse, estava muito próximo da virada do mês. Da minha assinatura, que foi aqui presencial no empreendimento, até o recebimento do contrato assinado por vocês, acredito que deva ter demorado uns 15 dias, 20 dias, mais ou menos. Conteúdo não. Era um contrato de promessa de compra e venda. Mas exatamente, né? Alguma coisa que salta... A parte de que a Cyrela não depositaria nenhum cheque entregue, a Cyrela se comprometia a nos resguardar de qualquer coisa, caso desistíssemos ou alguma coisa não desse certo, de que não teríamos custo. Ele... Dor de cabeça, nenhuma. Além dele mostrar no contrato, ele explicou de boca, direitinho ainda, de que não teríamos problema com a Cyrela. E que ainda a Cyrela não tinha nenhuma reclamação no Reclame Aqui, que era uma empresa que trabalhava tranquilo, que não tinha esse tipo de problema. Que ele mais firmou foi isso, que mais passou tranquilidade para assinar o contrato na hora. Entendeu? Então, vamos assinar tranquilo, se não der certo, a gente não vai ter dor de cabeça. Eles não têm contato com a gente nessa parte, né? Então, o jurídico, ele acaba questionando depois de um tempo porque que essa unidade ainda não foi imputada. E aí, a hora que o gerente, que o corretor vai entender e, de repente, ver assim, e insistir com o cliente, né? Que ele tem que entregar aquela documentação que foi prometida. Entendi. Legal. Tem um documento que ele assina como checklist e diz que ele tem um prazo de 5 dias para entregar. Então, além... Se o corretor não falou, tem outros documentos que estão dizendo isso, né? Que o cheque do ato não vai ser depositado, que o cheque de comissão não vai ser liberado enquanto ele não concluir esse checklist. Entendi. É mais relevante destacar para o cliente. As cláusulas contratuais, a primeira coisa que eu mostro na cláusula contratual são as características do que ele está comprando, que isso é a primeira coisa que eu falo, né? Falo, olha, você está comprando a unidade tal, veja as vagas de garagem dessa unidade, se ela tem ou não depósito. Falo principalmente da correção de INCC durante o período de obras e no pós-obras, se ele postergar para fazer o financiamento bancário, ao invés de INCC ele vai ter IGPM mais tabela price. Isso tem que estar muito claro para o cliente, que ele não está comprando um apartamento que não terá correção. Todas as parcelas, inclusive o saldo de financiamento, ele terá correção até o período da entrega das chaves. E explico que também a cláusula do financiamento bancário, que é de responsabilidade dele, que ele tem que manter, né, as linhas de crédito para que ele consiga esse financiamento bancário. Caso ele não consiga, ele tem que pagar com recurso próprio. Outra coisa que eu acho super importante falar é do prazo de 180 dias para o atraso de obras, que isso também tem que deixar muito claro para o cliente.
Outra coisa importantíssima e que não pode deixar de se falar para o cliente é que as cláusulas também de distrato. Hoje em dia, principalmente, mudaram-se algumas coisas, mas eu sempre mostrei as cláusulas de distrato, que o cliente ele tem que saber, né, as cláusulas contratuais e que as partes comerciais não serão devolvidas porque foi prestado um serviço. Outra coisa muito importante é que a partir do habite-se e da primeira convenção de condomínio é responsabilidade dele o pagamento do condomínio, mesmo que ele não tenha pegado as chaves. Isso são, acho que, os pontos mais cruciais. Hoje, olhando pra Cyrela e o que a Cyrela oferece hoje para os clientes, quando ele pega o contrato na mão dele, ele está realizando um sonho, né? Então, já passou toda aquela fase de negociação, de namoro, de paquera, que a gente chama, que é um namoro. Quando ele pega o contrato, é como se fosse o casamento. Essa é a minha visão. Então, ele pegou o contrato porque já está tudo certo, é a hora dele finalizar. É a hora de casar com a Cyrela, né? Nós chamamos. Então, é a hora que eu acho que o cliente precisa de muita atenção, precisa realmente passar tudo para ele que ele está assinando, quais são os benefícios, quais são os riscos, qual o compromisso que ele está assinando, porque realmente é um casamento, né? Então passou toda aquela fase de namoro e ali nós estamos concretizando tudo que foi negociado. E ele precisa de segurança para ele. Corretores da Cyrela, sim. O pouco que eu tenho observado e os treinamentos que são passados e as mesas que eu costumo fazer, os lançamentos, os corretores passam. E hoje o cliente, o corretor nem precisa mais passar para o cliente. Hoje, o conhecimento que o cliente tem por toda essa tecnologia que nós temos, pelas informações que são passadas pela Cyrela, o cliente ele já chega na mesa, ele já chega perguntando. Então, cláusula de rescisão, o objeto, qual a metragem, quantas vagas, quando que vai entregar, em eventual resolução do contrato, o que mais, se ocorrer atraso, se tem patrimônio de afetação, o cliente já chega na mesa com todas as informações. E sem advogados, ele entra lá no Google, ele faz a pesquisa dele, ele já chega já com essas perguntas. Então, os corretores da Cyrela, boa parte, sim, eles passam essas cláusulas para os clientes. O contrato, ele representa para o cliente, assim, aquele momento que ele está ainda em dúvida, né? Ele já deu entrada na proposta, ele já passou qual que era o fluxo, e aí é aquele momento que ele começa a ler e se questionar sobre algumas coisas, mas eu acho que o contrato, ele tira bastante dúvida, tudo ali, tudo está descrito ali. Então, o contrato, ele vem realmente para esclarecer tudo que já tinham prometido, que o corretor prometeu, e tudo que já tinha sido combinado antes, é o que está oficializado ali. Qual que era a sua expectativa para o recebimento da sua via do contrato? Você ficou satisfeito? Na verdade, eu não recebi ainda. Né? E qual que era essa expectativa? A Cissa me mandou, eu falei com ela ontem, antes de ontem, que eu entreguei os cheques pré-datados para corretagem de agosto, e ela falou para mim que ia dar um senso de urgência para esse envio também. Sendo bem sincero, eu nem tinha uma expectativa, vamos dizer assim, de data e tal, mas eu não acho que seja uma coisa que demorasse tanto, assim, eu acho que talvez já deveria ter sido entregue, né? A gente já assinou faz um tempo já. Na hora de assinar, lá tanto cheque, teve uma senhora para ajudar, né? Porque já estava cansada. Eu comecei a errar o cheque, eu falei assim, abaixo, bom, alguém me ajudar. E eram tantos cheques, 12, 13 cheques. Né? É bastante coisa. E a senhora achou o processo fácil ou achou complicado? Não, eu achei super fácil. Não achei nada complicado. Certo. E quantos documentos mais ou menos a senhora assinou no dia? A senhora lembra? No dia do contrato? Sim. Bom, o contrato eu não sei quantas folhas tem, depois tem o memorial descritivo, que você assina todas as folhas. Teve, acho que umas 4, né? Não, eles pediram a documentação, eu já tinha praticamente tudo separado já do outro Bom, mas também era organizado, né? Não só... Aí eu, rapidinho, no dia seguinte, já que te fechou, manda isso. Aí peguei, já separei, mandei, e falou isso que eu preciso. Deu certo e foi super rápido, super fácil. Já tive, no outro empreendimento foi mais chatinho, já me dá uma dor de cabeça. Agora esse aí, a Cyrela, não tive dor de cabeça. Eu sei que o prazo é de 2 meses, eu não sei se o corretor passa essa informação dessa forma. Mas o prazo para você, o prazo
prazo é 2 meses. 2 meses, 2 meses. Talvez o corretor, talvez o cliente não saiba que existe toda uma etapa, que se ele ficou devendo algum documento, esse prazo ainda não está contando. Esse prazo só vai contar quando ele entrega toda a documentação. Então, se faltou um comprovante de renda, apesar dele ter assinado o contrato, e aí, se ele demorar 15 dias para entregar esse comprovante de renda, o prazo vai começar a contar quando ele entregar esse comprovante, como exemplo. Não sei. O correto seria ele falar do prazo depois que entregar a documentação. Até porque a comissão dele só vai ser liberada depois que ele entregar o processo completo. Então, é até uma forma dele falar para o cliente, olha, então, por enquanto, o senhor tem aqui uma garantia de que a unidade é sua, mas ainda como o seu cheque do ato não foi depositado, nada foi depositado, enquanto não concluir esse trâmite, o tempo não está correndo. Então, é que a minha área, ela não trabalha diretamente com o contrato, né? A gente está uma parte antes. Então, do contrato, faz tempo que eu não vejo o contrato se teve alguma atualização, mas eu acho que a variação de INCC, todo mês, é uma cláusula importante, isso para lançamento, obra em andamento, é uma cláusula, é uma das principais cláusulas. Porque o cliente, ele fica meio assim, vai ser reajustado todo mês, mas o meu salário não é reajustado todo mês. Mas ao longo do tempo vai ser a mesma coisa, porque se ele é um trabalhador CLT, depois de um ano ele vai acabar tendo aumento que vai compensar esses aumentos que vão ter mensalmente. Se ele é dono de uma empresa, ele também vai reajustar o preço do material que ele vende. Que a parte que eu cuido, né, a tabela de preço, a gente deixa claro que tem esse reajuste. Antes até, essa parte, esse texto que falava sobre reajuste, quando a obra tem andamento em INCC, quando a obra está pronta em IGPM, ficava pequeno a fonte, né? E aí depois, quando a gente está no dia a dia, a gente não percebe isso. Aí um dia no plantão de vendas eu falo assim, nossa, mas essa parte é tão importante e a gente não consegue ler. E aí eu passei a ampliar mais essa parte. Quando a gente dá integração, a gente reforça esse tipo de coisa com os corretores, esse tipo de cláusulas com os corretores, então não tem muito como fugir. Então tem na tabela de preços, tem na integração, tem no próprio contrato de compra e venda. A integração, quando tem corretores novos, a gente dá uma integração e a gente especifica bastante que essas informações, então, por exemplo, tem a parcela, aí tem nota A, e depois a obra pronta, nota A e B, e aí eu vou lá e explico o que é nota A. Nota A está falando sobre reajuste de NCC, nota B está falando sobre GPM, então isso é reforçado o tempo todo. Eu acredito que o cliente receba essa informação de diversas formas. Eu não tenho um contato direto com a parte de cobrança, repasse, mas acredito que sim, a ansiedade, até porque eu acredito que quando você tem um contrato, você tem aquela sensação de venda concluída, e quando você não recebe, você fica naquela expectativa. Até 60 dias. A gente passa até 60 dias, isso assusta um pouco a princípio, porque ele está assinando algo, vai pagar por algo e não vai ter absolutamente nada nas mãos para provar que ele tenha sido feito realmente esse contrato. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para ele que é o prazo habitual, que nós assinamos muitos contratos diariamente e que não tem como colhermos a assinatura dos representantes, né, dos procuradores da Cirela, naquele momento. E que é um prazo hábil, mas pode ser que ele até receba antes, no prazo de até 30 dias, entre 30 e 60 dias, mas que pode vir a demorar até 60 dias para essa entrega. Hoje o que nós passamos aqui para a Cirela é no prazo de 30 dias. Eu acho que nessa fase de 30 a 45 dias. Eu acredito até que eles estão entregando num prazo menor. E eu acredito que seja um prazo razoável, né, de 30 a 45 dias, pela demanda, pelo volume que nós temos, é isso. Mas no ato da assinatura, ele também pode ficar com uma cópia, não assinada pelos nossos procuradores, mas com uma cópia para ele ficar para ler, para ter um documento nosso também. Bom, alguns clientes, eles acreditam que eles vão pegar o contrato na hora, né? Então ele já chega na mesa, ele assina e já fala assim, cadê minha via? Ele já quer pegar, já quer sair com o contrato dele. Outros clientes não, tem clientes que passam 45 dias, passa 30, 45 dias, eu acredito que a grande maioria aí aceitam esse prazo. E outros clientes querem receber isso via online, né? Tem clientes que eles já querem falar assim, não, manda pro meu e-mail. Então não tem assim, na minha opinião, acho que é um prazo razoável e a boa parte aceitam isso. Assim que o cliente faz a compra, ele sempre procura o contrato. A gente tem bastante casos de ocorrência que o cliente não recebe o contrato e ele fica desesperado por causa disso, porque às vezes ele quer escriturar logo a venda, procurar mais detalhes sobre o contrato, porque às vezes o corretor não explica direito para ele todos os tópicos do contrato. Então, basicamente é mais isso. E o que você acha que a gente faz ou poderia fazer para tentar amenizar essa ansiedade do cliente em receber a via dele, etc? Bom, o prazo de entrega, né? Então, o nosso processo ele é um pouquinho demorado por conta dos procuradores. A gente recebe o contrato, tem toda a análise, espera o dinheiro cair na conta e depois a gente entrega o contrato para os procuradores. Assim que eles assinam, a gente já faz todo aquele trâmite de montar kit, montar tudo até chegar ao cliente. E você tem ideia de qual prazo que é passado pelo corretor para que o cliente receba o contrato dele? 30 dias. Os corretores padrão 30 dias. E a Cirela costuma cumprir? Não muito. E por que você acha que não cumpre?
Porque não é uma coisa tão simples, porque não é muito da disponibilidade dos procuradores. A gente depende muito dos procuradores assinar. E por que então a Cirela não fala um tempo maior para que tenha uma margem aí de segurança? É muito marketing do corretor, que ele quer agradar o cliente. Certo. E na sua opinião, quais são as cláusulas mais importantes do contrato? E se você acha que o corretor menciona essas cláusulas na hora que ele está fechando ali a venda? As cláusulas mais importantes são a parte de garagem, a assinatura e as testemunhas do contrato. E você acha que o corretor, ele enfatiza isso na hora que o cliente está assinando o contrato? Não. Por quê? Porque é falta de conhecimento. A gente fez bastante evento com os clientes e os clientes, a maioria não sabem dessa parte. Eu acho, na minha opinião, é um troféu. Eu posso falar isso porque eu, como funcionário, também comprei um apartamento da Cirela. Então, a hora que você recebe o contrato é uma coisa que você fica admirado. E ainda achei legal que, pelo menos o meu contrato, ele veio numa pastinha, toda personalizada da Living. Então, acho que daí é o ponto mais legal. Eu acho que a demora que o cliente às vezes tem em receber esse contrato, fica meio na dúvida, tipo, vou receber, não vou receber, mas quando recebe, é bem legal. E você tem ideia de qual é o prazo que os corretores, em geral, passam para o cliente para ele receber o contrato dele? Se eu não me engano, acho que eles passam 30 dias. Após o input da venda dentro do sistema, 30 dias. E na sua opinião, quais são as cláusulas mais importantes do contrato que o corretor não deve passar batida na hora que o cliente está assinando? Ele tem que deixar bem ciente para o cliente que as parcelas vão ter correções, tá? Que a parcela de chaves não é parcela de chaves, que geralmente tem lá no PV lá a parcela de chaves. Então não é esse momento que o cliente vai receber as chaves, é no momento do repasse. Muitos clientes não sabem disso. Então tem que deixar bem claro isso, as correções, tem que deixar claro caso ocorra extrato, quanto que ele vai receber de devolução. Esses para mim são os pontos mais importantes. E na sua visão, os corretores, eles falam sobre isso ou eles evitam falar? Nem todos falam. Porque eu já peguei bastante casos de clientes que eu vou entrevistar e eles não sabem disso, não têm noção desses detalhes. E você imagina qual é a expectativa do cliente para o recebimento do contrato? Você falou que demora, né, um dia, um certo tempo, o cliente está naquela ansiedade. Qual é a expectativa dele? Gera uma certa frustração? Eu acho que gera porque até então ele já deu cheques, já foi aprovado e ainda não tem nada de retorno da construtora. Então acho que esse prazo de ele assinar o contrato, a venda ser imputada e ele receber o contrato, acho que poderia, eu não sei de que forma, melhorar, mas gera assim uma ansiedade para estar recebendo. Para mim seria 48 horas, seria um mundo espetacular, mas acho que em uma semana daria para... Mas você acha que isso acontece aqui? Não acontece. Não acontece. O meu, que eu sou funcionário, eu recebi depois de 30 dias, eu tô aqui dentro, então... como você é funcionário, mas também é cliente. Exatamente. Qual que é a sua sensação em relação a isso? Não fica um sentimento de frustração? Não. Poxa, eu acabei de comprar um imóvel, paguei tanto. Pra mim não fica porque eu conheço a empresa, eu sei que eu vou receber, então pra mim não tem problema. O problema é pro cliente que tá conhecendo a empresa pela primeira vez, não sabe se a empresa é uma empresa forte no mercado, então às vezes fica esse problema. E você diz assim que deve ser apresentado para ele, valores, porque valores e correções, na verdade, né? Antes de repente ele até mesmo assinar o contrato. Porque a nossa maior demanda, assim, tem muitos clientes que entendem também, mas eu acredito que a maioria, por ser o primeiro imóvel, ele acaba se deparando depois com uma coisa que ele assinou e que não tinha sido transparente para ele no ato da venda. Né? Então, assim, quando mexe com o valor, porque para ele acha que a correção, eu comprei o imóvel, tem lá no meu contrato que eu vou pagar R$500 por mês, vou pagar R$500 por mês até a assinatura do meu contrato de financiamento, até a quitação, quando na verdade não é isso. Né? Então, eu acho que deveria, pelo menos assim, eu não sei, eu acredito que os clientes reclamam muito hoje que não é tanto falando na venda, porque justamente a gente pega essas situações nesse caso, né, em caso de valores. É a maior. Valores, eu acho que tem mais situações que a gente pega, como por exemplo, condomínio, IPTU. Sabe? Então, assim, quando a gente vai debater alguma coisa com o cliente, que ele fala assim, pô, mas eu nem tô com as chaves ainda e vocês estão falando que o IPTU é meu, que o condomínio é meu, eu acho que deveria focar nisso, sabe? Inclusive, a gente teve... Eu estive lá na Assembleia, né? Aí, não lembro mais o nome da menina, conversei bastante com ela me esclareceu bastante. Foi muito bom lá. E como que a senhora recebeu a via? Foi por um envelope? Foi... Uma pasta. Uma pasta muito bonita. Eu gostei, vou guardar. Recebemos em casa o livro, tudo bonitinho, com os contratos, legalzinho.
Pode pôr uns 10 dias, vai. Mas foi muito rápido, não veio assim. Eu lembro quando eu assinei o nosso primeiro lá da roça e demorou meses pra chegar. Foi, nós comparamos com o outro, verdade. A gente fez essa comparação. E bem organizado bem ainda. organizado, livro, bonitinho, legalzinho. Recebi. Eu retirei ele Eu recebi um contato, na verdade, primeiro por SMS, falando que meu contrato ia estar disponível em tal dia e que uma pessoa ia me ligar. Aí uma pessoa me ligou, até perguntou assim, quantas pessoas vai? Eu falei assim, eu, minha esposa e meus 2 filhos, 4. Aí eu comentei com a minha esposa, ela falou assim, por que a gente não leva nossas mães também, né, pra conhecer lá na hora? Aí eu falei, verdade, eu vou ligar lá de novo. Eu liguei e falei assim, se for mais pessoas eu preciso falar, ela precisa, vai, toma mais 2. Foi, acho que foi exatamente um mês. Que foi, eu lembro que tinha assinado perto do dia 22, o evento foi no dia 24, se não me engano. Acho que foi mais ou menos 2 meses sobre o processo. Um mês até você fechar a assinatura e mais um mês até pegar a sua via. Exatamente. Tá. Beleza. A sua via chegou de que maneira? Envelope, sacola, estava lacrado, aí você foi... Foi numa pastinha marrom, até falei, nossa, que pasta bonita essa. E aí ela abriu, mostrou pra gente, tudo certinho, depois ela fechou, colocou numa sacolinha, entregou. Legal. Então, a entrega do contrato, eu não estava presente, né? E essa foi uma situação que nos deixou um pouco... foi uma situação desagradável, porque ele não foi entregue diretamente para nós, para mim, para minha esposa. Ele foi entregue para um vizinho, né? E aí, sendo transparente com vocês, esse vizinho, ele não tem uma procedência um pouco digna, né? E ele acabou depois entregando para minha sogra, que na verdade não estava sabendo desse processo, porque eu e a minha esposa combinamos que a gente iria fazer um jantar para a nossa família e para comunicar somente quando nós recebêssemos a chave do apartamento. E agora essa pessoa, quando ela me encontra, ela me pergunta quando que você vai mudar, entendeu? Porque embora o envelope tenha vindo lacrado, tudo certinho, tem um protocolo de entrega, inclusive com o meu CPF, que eu fiquei assim até um pouco preocupado, porque por saber da índole dessa pessoa, eu fiquei um pouco preocupado, porque agora ele já tem até o meu número de CPF, né? Ele pode consultar alguma coisa com o meu CPF, não sei, mas foi uma coisa que deixou a gente assim um pouco descontente. Foi a questão de não ter uma preocupação de entregar um documento de tão importância e relevância, né, na mão de uma pessoa que a gente nem conhece direito, né? Então acho que poderia ter uma ligação antes, falando, olha, a gente precisa te entregar um documento, né? A gente gostaria de saber como a gente faz para entregar em mãos para você, ou se você se propõe a retirar no nosso escritório, alguma coisa. Que foi o que eu falei quando eu vim assinar o meu contrato. Falei, olha, se tiver alguma coisa para entregar na minha casa, por favor me avisem, ou se precisar eu venho aqui no condomínio buscar, não tem nenhum problema, é caminho aqui para onde eu moro, eu passo por aqui, pego, não tem nenhum problema. Mas, sendo bem sincero para você, foi uma coisa porque a gente tinha preparado, né, uma confraternização para quando a gente recebesse as chaves, a gente comunicar para a nossa família. E, infelizmente, caiu na mão de uma pessoa que a gente, não desmerecendo, não tenho nada contra, mas uma pessoa que eu não sei o que ela pode fazer com essas informações e que agora ela fica me importunando toda vez. E aí, puxa, tem uma expectativa de quando você vai mudar e tal, entendeu? Então, ficou uma situação desagradável. A promessa de compra foi no local da unidade, e o financiamento mesmo foi aqui, hoje, na Cirela, pessoalmente. Então, foi tudo muito simples. Em quanto tempo você recebeu sua via? Na hora. Tanto lá quanto aqui.
no prazo de 30 dias. Eu acho que nessa fase de 30 a 45 dias. Eu acredito até que eles estão entregando num prazo menor. E eu acredito que seja um prazo razoável, né, de 30 a 45 dias, porque pela demanda, pelo volume que nós temos, é isso. Mas no ato da assinatura, ele também pode ficar com uma cópia, não assinada pelos nossos procuradores, mas com uma cópia para ele ficar para ler, para ter um documento nosso também. Bom, alguns clientes, eles acreditam que eles vão pegar o contrato na hora, né? Então ele já chega na mesa, ele assina e já fala assim, cadê minha via? Ele já quer pegar, já sair com o contrato dele. Outros clientes não, tem clientes que passa 45 dias, passa 30, 45 dias, eu acredito que a grande maioria aí aceitam esse prazo. E outros clientes querem receber isso via online, né? Tem clientes que eles já querem falar assim, não, manda pelo meu e-mail. Então não tem assim, na minha opinião, acho que é um prazo razoável e a boa parte aceitam isso. Pelo corretor, eu acredito que uns 30 dias, mais ou menos, ou às vezes até antes. Eu já peguei diversas situações em que o cliente falava, pô, mas o corretor falou pra mim que ia ser rápido o meu contrato. Eu queria entender por que é de 30 dias a 20 dias, sendo que é só assinatura de um diretor, assinatura do banco. Pra mim isso é tudo rápido, mas ele ainda não entende, também não é passado. Às vezes tem clientes que sabem, né, como a maioria não sabe, que existem processos administrativos, né? Essa de compra e venda, assim, uma coisa que me deixa muito chateada é a gente não cumprir com promessas, né? Eu não sei também em que momento, no momento da venda, o que o corretor fala para o cliente. Mas assim, a gente pega muitas situações de clientes que falam assim, eu assinei meu contrato e até agora, assinei a promessa de compra e venda e até agora eu não recebi meu contrato. A gente fala de 60 dias para ele se assusta. Porque 60 dias hoje, o cliente, a gente está no mundo de que ele assina uma coisa hoje e ele quer para ontem, sabe? Então, assim, a gente está com um departamento de suporte de vendas, eu acredito que está um pouco bagunçado, não sei como que funciona. Acho que seria até válido a gente, de repente, ir saber como que funciona a rotina deles, porque a gente pegou, assim, há umas 3 a 4 semanas atrás, a gente estava pegando muita reclamação. E, tipo, eu já peguei casos de clientes que têm contrato desde agosto do ano passado e não receberam o contrato até hoje. E aí a gente manda informações, questiona e a gente não recebe o retorno disso, entendeu? E a gente fica perdido, sem saber o que vai falar pro cliente. Entendeu? Uma coisa que quando ele entra em contato, quando a gente fala pra ele que é 60 dias, ele já acha um absurdo. Se passa desses 60 dias, ele vai pirar, entendeu? Eu acho que, eu não sei como funciona, não sei se é questão de logística, eu não sei se é questão de demanda, de fato, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. E Matheus, se esse processo fosse eletrônico, por exemplo, a assinatura do contrato, você levasse para casa, pudesse assinar ele eletronicamente, de maneira digital, enfim, sem ter que vir até um local, etc., o que você acha disso? Ou você prefere, você é mais conservador e prefere Não, assinar? Acho que isso não tem nem dúvidas, né? Ainda mais onde eu trabalho, que é tudo feito eletronicamente, não tem nem dúvida, assim, acho que cópia física isso aqui vai acabar, em algum momento isso vai acabar, enfim, até nem assinar, você vai por sua digital, vai ter biometria facial, alguma coisa do tipo, isso vai acabar. Mas o ponto é que pra mim o esforço ele é mínimo, porque eu trabalho aqui. Sim. Agora eu imagino pra uma pessoa que, poxa, às vezes não mora nem por aqui, ou tá fazendo realmente um investimento desse apartamento, não mora nem no estado, enfim, é um esforço muito maior. Então você ter a oportunidade de pelo menos ter ali, que seja 48 horas, porque tem uma fila, que seja 48 horas que a unidade está reservada para você, que você pode acessar o contrato em casa, e no final, poxa, assinar eletronicamente ou alguma coisa do tipo, seria muito mais válido. Eu acho que aí envolve muito a questão do nome Cyrela. Eu acho que isso é um ponto válido. Eu acho que talvez pra mim é um pouco mais fácil porque eu sou mais jovem. Eu acho que os jovens eles se adaptam um pouco melhor a esse fato de você não confiar na marca, mas de você entender que o negócio está sendo feito daquela maneira, etc. Mas talvez para as pessoas um pouco mais velhas, enfim, que tem ali tem um receio um pouco maior, etc. Poxa, eu trabalho todo dia com um cliente aplicando R$1 milhão comigo e nunca me ouviu minha cara. Então isso eu sei que é um processo que tende a se consolidar.
Mas óbvio, seria muito mais válido algo do tipo, Matheus, ó, a unidade 56 está com você, tá? Você tem 1 semana para assinar esse contrato, ou você tem 3 dias para assinar esse contrato, lê com calma, se tiver alguma dúvida, tira. Só que eu sei que vão surgir trilhões de dúvidas, porque eu não sou advogado, não sou jurídico, então talvez isso trave ali, né, a questão das vendas. Então, não sei, talvez tenha um ponto ótimo aí no meio. Eu sou bem conservadora, eu não gosto, eu já até fiz alguma coisa pela internet, eu tenho um apartamento no Guarujá, de vez em quando eu tenho que mudar a procuração, eu faço via assinatura digital e tal, eu até sei como fazer e tal, tenho um programa, mas eu não gosto. Imagine, na compra de um apartamento eu não faria isso. Eu não faço nem para comprar um sapato, eu vou na loja e compro. Porque eu sou bem conservadora nesse sentido. Você tem que ver, né? Você tem que sentir, você tem que ter o feeling do corretor, porque a gente tem que sentir. Porque às vezes tem corretor que fala assim, eu não compro com essa pessoa. Sim. Eu como já assinei muita coisa eletrônica já, mas esse tipo de coisa eu achei bem legal o jeito que a gente ensinou. A gente foi lá, conversou, tomou café, ele explicou, tirou muitas dúvidas, assim. Eu acho que a assinatura eletrônica é mais pra gente que sabe mesmo o que tá fazendo, assim. Gente que entende de contrato de ponta a ponta. A gente, como é meio leigo no assunto, achei mais legal ir assinar com eles. Porque lá eles explicaram pra gente, com paciência, ó, aqui é assim, ó, aqui fica despreocupado, pode ficar sossegado. Foi muito... Mas em compensação, eu acho que como hoje tá tudo avançado, né? Pode até ser, mas ainda funciona o tete a tete, a canetinha. É que as coisas estão mudando muito, lógico, né? Se for o caso e tiver uma explicação, alguma coisa, uma proposta que você entenda, que hoje em dia é tudo internet, é tudo. Funciona. Se é o caso que a pesquisa de vocês pergunta, funciona. Porque daqui a pouco até os neném já estão nascendo com o tablet na mão. Então a gente não pode ficar atrás. Só tem que fazer as coisas com o pé no chão. E saber o que você está fazendo. Eu acho que boa parte pode ser sim. Principalmente essa parte de assinatura, assim, eu gosto muito de negociar com a pessoa em si, mas grande parte, depois que você faz todo o entendimento, você explica para o seu cliente o que você vai assinar, quais são os próximos passos, eu acho que tem que ser, eu sou de tecnologia, acho que tem que ser tudo eletrônico, sim. Eu acho que não tem necessidade de você ficar lá assinando, sendo que tem formas de você facilitar isso com o cliente, né? Então acho que isso também deixa o cliente um pouco mais confortável e feliz, né? Não fica muito maçante aquilo de, nossa, chega aquele bolo de papel e você fala, meu Deus do céu, ele tem isso ainda. Atualmente eu trabalho na área de tecnologia e nós temos alguns fluxos de aprovações que são totalmente seguros. Eu acho que não teria problema algum. E eu acho que essa é a evolução tecnológica que vai acontecer muito em breve, né? Tanto é que hoje você já assina algumas coisas pelo próprio celular e já vai digitalizado, então acho que é uma grande tendência do futuro, sim. Eu não vejo agora nenhum impeditivo para não aceitar uma assinatura eletrônica, mas claro que pode ter alguns pontos aí a analisar, mas se é uma assinatura válida, não tem nenhum risco para a gente, nenhuma brecha por algum motivo, eu acho muito válido, porque você hoje, tempo é muito importante. Hoje as pessoas não têm tanto tempo para se deslocar até o escritório, assinar, então sim, é válido. Desde que tenha esse cuidado, analisar se tem algum ponto fraco, algum risco para a empresa e para o cliente, mas sim, sem dúvidas. Para oferecer para o cliente hoje, primeiro, assinatura eletrônica, assinatura digital. Nós temos assinatura digital, que hoje já não tem mais nenhum questionamento no Tribunal de Justiça, é super aceito, não tem mais questionamento se é válido ou não, é um processo muito sério. Aí nós temos a assinatura eletrônica, que hoje nós já temos dentro da Cirela em alguns departamentos, que também hoje o tribunal
tem alguns questionamentos, mas eu acho super válido, eu acho que vale a pena a gente correr esse risco, que já é super aceito pelos clientes, é um processo muito rápido. Hoje as faculdades, você vai assinar um contrato com a faculdade, você assina via online, você entra, ele manda no seu celular, você entra lá, coloca o código, já sai, pronto, acabou. Então acho que isso a gente pode oferecer, o QR Code, né, que hoje as empresas estão utilizando. Eu acho que nós podemos também utilizar isso daí para oferecer para os nossos clientes. A MRV tem um processo lá muito bacana de produtos que você vai montando no seu celular. Eu acho que também a gente pode ir no mesmo caminho, acho que a gente pode oferecer para os clientes. Disponibilizar no momento que ele está no stand ou no carro dele ou no trânsito, você disponibilizar para ele via online, para ele visitar o decorado, para que ele possa ir montando, eu quero minha sala dessa forma, que eu acho que a gente pode fazer isso. Já disponibilizar o contrato para ele via online lá. Eu acho que a única coisa seria essa com relação ao contrato, que eu gostaria de ter feito antes, porque o resto para mim está tudo bom. Foi muito bem feito. Esse showroom está maravilhoso, eu acho que não tem o que melhorar aqui. Bom, eu acho que, como cliente, o cliente sempre espera uma transparência na hora de colocar as informações. Então, o mais importante, na minha opinião, não é eu conseguir efetuar a venda para você. É eu conseguir conquistar e te ajudar a conquistar o seu sonho. É conquistar você como meu cliente, porque a partir do momento que eu conquisto você como meu cliente, você pode até não comprar comigo, mas eu tenho certeza que você, como um espaço bonito como esse, bem planejado, você consegue disseminar isso para várias outras pessoas poderem vir visitar e, consequentemente, poder fazer uma aquisição. Eu acho que a transparência é um dos principais pilares, então você tem que ser muito bem transparente. Na verdade, eu não sei até que ponto isso é válido ou não, mas deixar bem claro como que é o processo de unidades, de compra, de fila e tudo mais, porque pode ter outros Mateus e outras Giovanas que simplesmente não sabem se realmente está na fila, se não está, Tudo bem, eu confiei na Cici e, puxa, 100% deu muito certo. Só que até certo ponto era uma miragem aquilo, porque eu não sabia. Ela falava, não, a gente vai conseguir a unidade, mas é a palavra dela só, né? Eu não tenho muito como ver. Não sei se enfim, uma plataforma online que você consegue ver como é que tá a sua situação atual, algo do tipo, enfim. Que ficasse um pouco mais claro, entende? Que você realmente entendesse em que ponto tá ali a sua situação, o que tá faltando, o que não tá. Como se fosse um cronograma para o cliente. Acho que quando você assina um contrato, esse cronograma deveria vir junto. Falando, olha, esses são os próximos passos. A Cyrela vai cuidar de tudo para você. Dentro dessas etapas, com esses prazos, responsabilidades, uma matriz de responsabilidade, parte da Cyrela e parte do cliente. Então nós vamos desenhar um cronograma aqui juntos e esse cronograma vai ser seguido. A Cyrela vai cuidar de tudo para você. Porém, tem algumas atividades que compete a sua responsabilidade e outra parte compete a responsabilidade da Cyrela. Então, assim, como eu te disse, eu não sei quando eu vou receber as chaves. E qual que é o próximo passo? Eu nunca comprei um imóvel. Vocês são expertos em venda de imóvel. Vocês têm todo um know-how e eu tenho certeza que vocês têm pessoas especialistas nesse ramo que podem me ajudar. E assim como me ajudar outras pessoas que talvez não tenham um estudo, né, adequado para tal situação de negociação de um empreendimento, né? Assim como eu sou leigo, como eu te disse, é o meu primeiro imóvel. Então, assim, se eu não tiver um respaldo, o que eu tenho que fazer agora? Eu não sei. Eu me sinto muito bem em saber que estou realizando o sonho de um cliente, né? Quando a gente está no empreendimento e a gente vê, é muito diferente um produto da Living, quando vem um cliente e chama a família inteira. E depois, na hora que assina, se abraça, chora. Às vezes, quando é um empreendimento da Cyrela, é só mais um, é só mais um apartamento que está comprando, a gente vê que não tem a mesma emoção do empreendimento da Living. Então, eu acho que é bacana você saber. Então, quando a gente olha, nossa, mas tem mais de 100 processos para fazer, a caixa de e-mails está cheio. Mas pensa que cada um daquele é um sonho que está se realizando, talvez seja o único apartamento que vai comprar na vida inteira.
Então, ele vai ter esse relacionamento, depois, não mais com a gente, mas vai ter com o banco durante mais de 30, 35 anos. De repente, é aquilo, é o bem maior dele. Ele não sabe, na verdade, ele sabe que em 30 anos vai mudar muita coisa na vida dele. Ele pode perder o emprego, ele pode passar a ter outras coisas. Então, é uma decisão muito importante, a gente sabe da importância disso. É uma decisão muito importante na vida dele e da família como um todo. Eu gosto muito, porque eu tô vendo que eu tô aprovando um crédito, eu tô fazendo um sonho de um cliente. É lógico que eu não posso sair aprovando tudo quanto é tipo de cliente, porque temos vários tipos de clientes. Tem cliente com Serasa, tem cliente que tem, infelizmente não tem uma renda boa, mas a gente sempre vai até o limite para tentar transformar esse problema numa solução. Então, é isso. Agora tem um cara